Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar. Leve o seu pensamento a Deus. Senhor, meu Deus, nosso Pai, estamos nós aqui, Senhor, reunidos na tua casa, Senhor, chamada casa de oração. Grande Deus, nos reunimos, Senhor, no teu nome, Senhor, para louvar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Mediante a tua santa palavra, Senhor, estamos aqui reunidos num só intuito, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para estudar a tua palavra. Põe em nós, meu Deus, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria em nossos corações. Palavras, meu Deus, das tuas santas escrituras, ó grande Deus, para que venhamos, Senhor, a ter a resposta para a vida aflita, Senhor. Aquele que nos questiona, Senhor, a respeito do teu amor e daquilo que tu deixou escrito, Senhor, para cada um de nós, através das nossas vidas, Senhor, que possamos vir a transmitir, Senhor, para quem está aí fora, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a crescer, meu Deus, dentro da tua obra. Nos ajuda, Senhor, a crescer, meu Deus, na tua igreja, Senhor. Mas a crescer, meu Deus, no teu amor, Senhor, na tua verdade, na tua luz. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha estar dentro de nós, meu Deus, a cada dia nos ensinar ainda mais. Venha estar conosco, meu Deus, pois os dias são difíceis. Nos ajuda, grande Deus. Ó Senhor amado, graças te damos, meu Deus, por estarmos aqui. Traz o teu povo em segurança, meu Deus, e nos ajuda, meu Deus. Em nome de Jesus nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para dar continuidade. Nós paramos aqui na saída da consciência, da dispensação da consciência, mas eu vou fazer, da dispensação da inocência, saída do Éden. Todo mundo estava presente aqui na primeira parte? Não? Eu vou fazer uma recapitulação rápida, tá bom? Muita gente acha que tudo se iniciou no Éden. Quando nós abrimos a palavra, no primeiro versículo, é que Deus criou os céus e a terra, Deus criou todas as coisas. Mas nós sabemos que no Éden para trás houve alguma coisa. Deus já tinha criado algumas coisas. Jesus, ele diz que ele é o alfa e o ômega. Ele estava presente no princípio e estará presente no fim. Nós temos aqui um mapa representativo da Bíblia que consta toda a passagem, todas as passagens bíblicas estão aqui presentes. E está representada dessa forma para facilitar o estudo e o entendimento. O nome desse mapa é o plano divino através dos séculos. Ele mostra as 7 dispensações, que são as 7 alianças que Deus fez com o homem. E para efeito de estudo, foi dividido a Bíblia em 7 partes, em 7 dispensações, 7 divisões, para facilitar o estudo. Nós temos aqui o eterno passado, onde muita gente acaba não sabendo ou não verificando direitinho as escrituras, mas antes do Éden houve alguma coisa. Quando nós vemos ali, Deus criou os céus e a terra em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É o primeiro versículo da Bíblia lá em Gênesis. Mas aí no versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. No primeiro versículo nós vemos a criação de Deus. E no segundo versículo diz que era vazia. Alguma coisa aconteceu aí. O eterno passado, antes de Gênesis, antes do Éden, o que existia? Existia a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de tudo, Deus já existia. Ele não foi criado por ninguém criou Deus, ele já existia. Ele planejou o reino, ele planejou os séculos, e houve a criação das hostes angelicais. Os anjos foram criados antes de nós. Nós fomos criados
lá dentro aqueles 7 dias da criação, que é mostrado em Gênesis. Deus criou tudo que existe em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Tá, irmão, mas está meio confuso, porque você falou que a terra era sem forma e vazia no 2º versículo, e no 1º, Deus criou todas as coisas. Tem uma coisa errada aí. Então vamos por partes. Sabemos que Deus, ele já existia, e ninguém criou Deus. Amém? Amém. Deus criou o seu exército de anjos. Todos os anjos foram criados antes do homem. Antes dessa terra que nós habitamos hoje, que nós caminhamos sobre ela, existia a terra original. Espera aí, meu irmão. Vamos lá. Gênesis 1. Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia em Gênesis 1:2. O que aconteceu, o irmão não explicou. Vamos lá. A terra original era um reino mineral. Mas, meu irmão, quem habitava sobre essa terra? O homem não existia. Não tinha o jardim do Éden ainda. Então, quem morava nessa terra? Os anjos do céu. Os anjos do céu moravam nessa terra, passeavam por essa terra. Essa terra tinha um governador, e o governador era o anjo Lúcifer, o anjo de luz que Deus tinha criado. Ele ainda não tinha caído, ele era um anjo perfeito. A Bíblia diz que ele era o querubim ungido. Querubim é uma classe avançada de anjos que fica mais próximo de Deus. Quem se aprofundar mais na hierarquia dos anjos vai ver que o querubim é uma das classes mais altas, ali mais próximas do trono de Deus. Ele não era um anjo qualquer. Ele tinha um diferencial. Deus o criou ali diferente. Está lá em Ezequiel 28, do versículo 14 ao 19. Fala aí de Satanás, o querubim ungido. Ele vai mudando de nome conforme as escrituras, por causa da sua queda. Ele veio a cair depois, porque ele se achou que era mais do que Deus, e Deus o expulsou do céu. Satanás é deposto e tornou-se o chefe das potestades do ar. Está lá em Efésios 2, João 12, 31, Efésios 6, do versículo 11 e 12, e João 14, 30. Mas, irmão, na terra original, essa terra mineral, está lá em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Vai dizer que ele passeava pelas pedras afogueadas, pelas pedras que tinham brilho. Essa terra era perfeita. Deus viu que tudo era bom. Deus já tinha criado o seu exército angelical e tudo andava muito bem. Mas esse anjo que foi criado diferente, especial, ele deixou entrar a arrogância no coração dele. E quando ele foi expulso, a morada dele também foi destruída. A morada dele teve que passar por um juízo, e houve a terra caótica, de Gênesis 1:2. Também tem outras passagens, Isaías 24:1, Jeremias 4:23 e Isaías 45:18, fala da terra caótica. Quando ele é expulso do céu, ele tenta voltar à sua antiga morada, mas ele não encontra. Por quê? Porque ela foi destruída. E Deus então refaz essa nova terra em 6 dias. A terra presente. A semana da criação está lá em Êxodo 20:11, Gênesis 1:3, 2:3 e 2 Pedro 3:7. Mais ou menos até a criação de Adão, tem 4.000 anos antes de Cristo. Quanto tempo durou essa parte de recriação, não sabemos. A Bíblia não é específica em nos contar.
A ciência tenta explicar pela medição de carbono, pelo que eles acham debaixo da terra, mas até hoje eles não chegaram num consenso. Até aqui tudo bem, amados? Perguntas até aqui? Alguma pergunta? Não? Amém. Então Deus criou o Éden, um jardim onde Ele cria os animais, vegetação, firmamento, a luz solar, os peixes e as aves, os animais e o homem no 6º dia da criação. No 7º dia de descanso. Essa primeira dispensação, esse primeiro tempo, é a dispensação da inocência. Vai da criação até a queda do homem com o primeiro pecado. E qual era a responsabilidade? Era obedecer a Deus no Éden, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Poderia comer de qualquer árvore, menos dessa. Conhecemos a história na qual a mulher é enganada pela serpente. E a mulher, depois de enganada, dá o fruto ao seu esposo, e os dois passam a conhecer do bem e do mal. E então, a queda da humanidade por deixar o pecado entrar. Então, vem a expulsão do Éden, eles são expulsos do Éden, e aí tem que começar a vida longe de Deus, mas Deus faz uma nova aliança com a humanidade, uma nova chance de redenção. Ali já há uma promessa, que através de uma mulher virgem haveria de vir o Salvador. O fracasso é a desobediência e o juízo é a expulsão do Éden. Está lá em Gênesis 1 ao 3. E agora nós vamos adentrar a dispensação da consciência. Saindo do Éden, Adão e Eva agora têm que trabalhar para comer o sustento da terra. Eles perderam a comunhão direta com Deus, passam a experimentar a dor, o sofrimento, a morte que também entrou na vida deles através do pecado. O trabalho se torna árduo e o acesso à árvore da vida é fechado. Deus põe os anjos lá à frente para que eles não voltem mais a entrar no Éden. A Bíblia diz que Adão e Eva têm filhos, entre eles Caim e Abel. Eles tiveram outros filhos e filhas também. Temos o primeiro homicídio, ou a primeira oferta em Caim e Abel, que o pecado vem se espalhar pela humanidade. Deus permite que a humanidade continue, então nasce Sete, que é um outro filho de Adão e Eva, por meio da qual a linhagem segue. Começa a história marcada pelo pecado, mas também pela graça de Deus. A expulsão do Éden inicia a vida humana em um mundo caído, onde o pecado cresce, mas Deus continua agindo para restaurar essa humanidade. Então aqui, o homem já passa a ter consciência dos seus atos. O inimigo já adentrou a vida do ser humano. Nós vemos aqui o rastro da serpente, que é quando o inimigo já está sobre a terra, tentando levar o máximo de pessoas com ele, pois ele já está condenado. Então ele tenta levar a humanidade a todo custo, pois nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós saímos da nossa habitação original e estamos sobre a terra buscando a redenção que só temos com Jesus Cristo.
Somente através dele vamos retornar ao Pai. Depois aqui de Caim e Abel, nós vemos a linhagem de Sete. Depois de Adão vem Sete, Enos, Cainã, Malaiel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, até Noé. Essa dispensação da consciência, a data do dilúvio marcada em aproximadamente 2347 a.C., é quando Deus vê que o pecado chegou a tal ponto que ele teria que trazer juízo sobre essa terra. E os únicos que se salvaram foi Noé e sua família. O pecado cresceu tanto que Deus derramou um dilúvio. Nós sabemos que Noé fez uma grande embarcação, colocou ali na sua arca ali, um casal de cada animal, e somente sua família da humanidade foi salva. Os demais, todos morreram. Ao final da consciência, temos o governo humano, onde Deus começa fazendo uma nova aliança com a humanidade. A marca dessa aliança nós vemos no céu. Muitas vezes o arco-íris aparece, onde Deus diz que não mataria mais a humanidade com água. Ele faz essa aliança com Noé. Está lá em Gênesis 9, de 8 a 12. Só para endossar ali, foi o que nós conversamos sobre Deus lavar a terra do pecado na água do dilúvio, tá? E ali Deus, quando ele fala em não destruir mais a terra, a sua criação, justamente como está disse, ele não teve prazer em destruir, mas foi necessário limpar. Nós vemos que ao final de cada dispensação, ele traz uma nova aliança e um juízo. Então, de tempos em tempos, o nosso Deus ele traz juízo sobre a terra. Então, é necessário que, assim como Noé foi, estamos sempre agarrados nos pés do Senhor, para que o juízo não venha sobre nós, sobre nossa família. Noé foi visto como o único justo sobre a terra daquela época. Então, só se salvou ele e a sua família. Essa dispensação do governo humano, ela vai do dilúvio até a chamada de Abraão. Ela pega também a Torre de Babel. A Torre de Babel é aquela torre que foi criada por um rei pagão, onde todos ali estavam reunidos e iam conseguir construir uma torre que chegava até o céu. E Deus vendo que eles iam conseguir, está lá em Gênesis 11, versículo 4 e 5, Deus confundiu as línguas ali daquele povo, e ali eles não conseguiam mais conversar entre si. Foi o juízo que ele trouxe ali sobre o governo humano. Na próxima dispensação, a dispensação patriarcal, é da chamada de Abraão até o Êxodo. Marca no tempo mais ou menos aí 2000 anos antes de Cristo, foi o nascimento de Abraão. Nós temos ali as 10 pragas no Egito. Abraão é chamado ali na terra desconhecida, ali não sabia quem era Deus, ouviu a voz de Deus ali que ele deveria sair da terra dele. Ele obedeceu a voz de Deus e saiu, e Deus fez uma grande promessa para ele, que ele seria pai de grandes nações. Em certo tempo, ele chegou a ficar com tantos servos e servas, junto com seu sobrinho Ló, que eles tiveram que se separar. Olha, você escolhe para a direita e eu vou para a esquerda. Ló decidiu ir para Sodoma e Gomorra, que era uma terra onde tinha muito pecado, onde ali não tinha nada de bom ali para os servos de Deus, mas Ló resolveu ir para aquele lado. Então Deus mandou o anjo ali falar com Abraão: olha, Abraão,
não vou destruir aquela cidade não, porque lá tem um justo. E o anjo foi lá mandar tirar ele. Quando os anjos do Senhor resgataram Ló ali, aquela cidade foi destruída. A palavra de Deus diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma pedra de sal. Abraão também tem um filho da promessa, já em idade avançada, Deus deu um filho para eles. Aqui também fala também das 10 pragas do Egito, onde Deus derrama da sua ira ali sobre o povo egípcio. Deus queria libertar o povo, mas Faraó não queria abrir mão do povo que era escravo, que servia ali ao povo egípcio. Então Deus derramou sobre o Egito ali aquelas 10 pragas e depois fez o povo passar ali pelo mar vermelho em seco, pelas mãos de Moisés. Nós vemos aqui o Êxodo, 1491 anos antes de Cristo. O povo faz a travessia do mar vermelho. Então o povo fica 40 anos no deserto. A Bíblia diz que não era para o povo ficar 40 anos ali, era por muito menos tempo. Mas ainda assim Deus não abandonou aquele povo. Aquele povo caminhava e a sandália não se esbagaçava, não se desfazia a roupa. Era nuvem de dia e a coluna de fogo de noite, e Deus sempre com o povo dele, mantendo a sua promessa. Muitas vezes o povo acaba esquecendo que Deus não muda. Somos nós muitas vezes que nos distanciamos de Deus, nós que deixamos de ouvir a voz de Deus, né? Deus muitas vezes está falando conosco o tempo inteiro e nós não damos ouvidos à voz do Senhor. Depois de Êxodo dali, vem o período da lei. Ali o período da lei envolve ali Nabucodonosor. Nós vemos aqui a estátua do rei aqui representada. Depois ela aqui em cima também, do sonho de Nabucodonosor, a qual Daniel traduziu o sonho. Nós vemos ali a fornalha de fogo ardente que foi jogada Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos ali Elias transladado aos céus, um dos únicos homens que não observou a morte. Deus o tomou para si. Nós vemos Israel cativa pelo povo assírio em 722 a.C., Judá no exílio babilônico por 70 anos em 605 a.C. Nós vemos aqui a visão dos animais, o leão em Daniel 7,4, que representa a Babilônia, Daniel na cova dos leões, a escrita na parede, onde o próprio dedo de Deus lá escreve na parede, Mené, Mené, Tekel, Pérez. Nabucodonosor não deu glória a Deus e acabou virando um bicho comendo a erva no campo. E depois de um tempo a palavra nos diz que ele veio reconhecer que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Judá é liberta em 535 a.C. Tem a visão de Daniel lá em Daniel 7,5, representada pelo urso, é o governo medo-persa. A visão do leopardo em Daniel 7,6, representando a Grécia. O quarto animal lá em Daniel 7,7, representa o Império Romano. Lá em 336 a.C., lá fala de Alexandre o Grande, Daniel 8, versículo 3 ao 7. Fala do carneiro e do bode, e a divisão do reino 4, Daniel 8, e a morte de Alexandre, Daniel 8:8.
Até aqui, os irmãos têm alguma dúvida? Alguma dúvida? Só os irmãos prestar bem atenção que esse mapa ele demonstra o encaixe perfeito de todas as peças do que está acontecendo hoje e do que ainda vai acontecer aqui. Tá? Isso tudo que está sendo demonstrado no Antigo Testamento vai se cumprir aqui. Mas vamos prestar muita atenção porque a própria palavra de Deus diz que nenhum de nós seremos pegos desprevenidos. Eu não sabia. Deus tem nos orientado. De tempos em tempos o homem peca, erra, falha, e o Senhor vem numa nova aliança, renovando a sua aliança, renovando a nossa esperança, até hoje. Amém? Bom, terminando o período da lei, vai entrar na graça. Tem o nascimento de Jesus, que já estava previsto há muito tempo. Muitas profecias tinham sido faladas, muitos profetas vieram falar, mas o povo de Israel ainda aguardava o nascimento do Salvador, o Messias, aquele que viria da parte de Deus para libertar. Na época de Jesus, Israel estava sob o domínio romano. Israel achava que Jesus era um líder militar, queria botar a mão na espada e libertar da opressão romana, mas não, Jesus veio libertar do pecado, do mal que vinha desde o Éden, do mal que entrou na humanidade pelo primeiro homem e a primeira mulher, e eles não reconheceram Jesus, mas graças a essa negativa, pois não? Aqui no mapa ele não diz. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acredito que 400 anos foi só um tempo em que Deus parou de falar com a humanidade, de Malaquias a Mateus. Olha, a duração da dispensação da lei foi mais ou menos 1430 anos, desde o êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. Então a graça só começou depois da crucificação de Cristo. Mais ou menos 400 anos. A lei acaba com a crucificação de Cristo. O silêncio de Deus permaneceu. 400 anos. Houve muitos livros que foram escritos nesse período, mas não foram aceitos como bíblicos. Foram atribuídos, né? Esses livros são considerados apócrifos, mas também são livros históricos. Nós podemos ler como história, mas não como Bíblia. Tá? Muitos foram os livros escritos principalmente nessa época, que se diziam que eram inspirados por Deus, mas não foram aceitos na reforma da igreja e não compõem o canão bíblico. Algumas outras religiões eles foram aceitos, tanto que a Bíblia católica há livros a mais do que a nossa. Outras religiões é composta por outros livros, mas não foram aceitos esses livros, tá?
Sim. Nem tudo que ele fez cabia na Bíblia. É por isso que esse outros livros. Os outros livros é porque eles falam coisas que não batem com a Bíblia. Então, trazer um ensino diferente ficaria estranho. Imagina eu falar para você um ensino que tropeça em todos os outros livros da Bíblia, não faria sentido. Então, o que diz em Mateus se confirma em Gênesis, o que diz em Daniel se confirma em Apocalipse. A Bíblia fala uma só língua, uma só doutrina cristã. Esses outros livros ensinam também outros tipos de doutrinas que não condiz com a verdade bíblica. Vou dar um exemplo. Outras religiões dizem que há purgatório, que você passa um período intermediário de recuperação daquela alma. Isso não condiz com a palavra de Deus. Então, essa doutrina que foi acrescentada a mais para justificar uma doutrina que não é verdade, foi retirada do meio bíblico. Responde a pergunta. Se a gente for olhar de Mateus aqui, mais ou menos o período da lei para a graça dá 33 anos. 33. Término da lei, início da graça. Foi o termo. Entendi. Aí é de Malaquias até Jesus, aí dá 400 anos. Aí se você somar tudo, dá 433 anos. Os profetas naquela época não precisavam. Não, porque Deus ficou em silêncio nesse período. Isso é a folha branca de Malaquias. A representatividade. Então eles já não estavam mais no cativeiro. Entendi. Os profetas Não estavam no cativeiro. Eles não estavam mais no cativeiro. Eles não estavam no cativeiro, mas o que acontece no final de Malaquias até o período, aqui não fala, né? 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, foi quando morreu Alexandre o Grande. Ou seja, eles estavam sob o domínio romano. Quando Jesus veio sobre o mundo, eles ainda estavam sob o domínio romano, tá? Era Roma quem comandava todo Israel. Eles eram sim, estavam cativos dentro da sua própria terra, quem dominava era Roma. Amém? A morte de Jesus se deu em 33 depois de Cristo, no Calvário ou Gólgota. Aqui tem a representação de Jesus subindo aos céus lá em Atos 1:9. Está à direita de Deus Pai. Jesus, o grande sacerdote, está lá em Hebreus 4:15. Jesus à direita do Pai, Hebreus 1:3 e Atos 2:33. Os irmãos terem uma noção aqui do posicionamento do mapa. Nós estamos mais ou menos aqui, praticamente só aguardando o arrebatamento da igreja, e então vai se iniciar a grande tribulação. Muitos são aqueles que dizem datas, mas nem o próprio Jesus se arriscou a dizer. Somente os acontecimentos para que nós estivéssemos mais ligados na palavra de Deus. Muitos dizem que ainda esse ano é capaz de acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas não é uma certeza. O nosso Deus nos avisou para ficarmos ligados na palavra de Deus, em tudo que acontece ao nosso redor. Muitas coisas ainda vão acontecer ainda. Depois da subida de Jesus, tem a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, quando ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo, nós somos então morada do próprio Deus, morada do Espírito Santo de Deus.
E então, depois da subida de Jesus, entramos na graça, onde nós temos livre acesso ao Pai. Não precisamos mais de sacerdote, não precisamos mais daquele que de repente precise fazer uma oração por nós podemos falar diretamente com Deus. Aqui o mapa representa aqui, depois de Atos 2, Jerusalém destruída pela dispersão dos judeus, quando os judeus são dispersos pelo mundo. Fala aqui das 7 igrejas da Ásia: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele fala aqui um pouco da perseguição por Nero, de 54 a 68 depois de Cristo, Vespasiano, de 69 a 79, Tito, de 79 a 81. Esses foram os papas: Papa Constâncio, Diocleciano, Tácito, Aureliano, Valeriano. Sempre houve muita perseguição aos cristãos, mas para nós chegarmos onde nós estamos hoje, muitas almas morreram, muito sangue cristão foi derramado, muitos cristãos morreram no Coliseu lá em Roma, muito martírio, muito sofrimento, até que conseguíssemos ter a Bíblia em nossas mãos hoje e tivéssemos a liberdade de cultuar esse Deus. Há muitos países ainda hoje que sofrem ainda, perseguidos, presos, mortos, humilhados e paz ainda. A única coisa que separa eles da liberdade, vou dizer entre aspas, seria negar o nome de Jesus, negar a própria fé. Bom, continuando aqui. Aqui fala algumas atividades que a igreja romana incrementou no meio da igreja: a venda de indulgências, a intercessão dos santos, tradições humanas, autoridade papal, riqueza e corrupção e a Santa Inquisição. Esse último item aqui, Santa Inquisição, eles matavam em nome de Deus. Diziam que as pessoas eram feiticeiros, eram endemoniados, que faziam bruxarias, simplesmente porque não aceitavam o que a igreja romana colocava. Essa igreja romana veio ser instalada depois da morte dos apóstolos, tá? E os papas que se seguiram logo após a morte de Pedro, eles tomaram conta, né, da igreja. E só no ano de 1501 houve a reforma da igreja, através de Martinho Lutero, que era um padre também, que se revoltou contra a igreja católica, e hoje nós somos chamados protestantes, porque através dessa revolta conseguiu se separar da igreja católica. Só podia existir a igreja católica. Quem não fosse da igreja católica era feiticeiro, era queimado na fogueira, era cortado a cabeça, era enforcado mesmo. Naquela época era difícil. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Bom, então agora vamos passar para algumas coisas aqui que ainda vão acontecer. Tá? Só para não deixar de falar. Antes do arrebatamento aqui, vou falar alguma parte aqui sobre o que acontece aqui na parte do interior da terra. Tá? No Antigo Testamento, nós temos lá a parábola do rico e o Lázaro, em que o paraíso era de um lado, o inferno era do outro, e no meio tinha o grande abismo. Abaixo do grande abismo foram aprisionados alguns anjos que não podem ser soltos na nossa era, mas serão soltos na grande tribulação. Na parábola de rico e do Lázaro, o rico conseguia ver Lázaro e Abraão do outro lado. Mas depois que Jesus subiu aos céus, o paraíso subiu. Tá? Nós temos também aqui o lago de fogo, que é a segunda morte, a morte eterna. O inferno seria um lugar de sofrimento provisório,
para que depois se passasse para o lago de fogo. Essas duas punições, o inferno e o lago de fogo, foram feitas para o diabo e seus anjos, mas também servirão para todos aqueles que não serviram a Deus, negaram Jesus, não aceitaram, se desviaram do seu caminho e não se arrependeram. Além do diabo e seus anjos, no lago de fogo vai ser jogado a besta, o falso profeta, Satanás, os anjos caídos. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Está lá em Apocalipse 20:15. Choro e ranger de dentes. Mateus 13:50. Lugar de tormento eterno. Aqui, depois que for para cá, não tem mais jeito. Sofrimento eterno. Voltando aqui, falando um pouquinho aqui da parte dos céus. Eu falei de Elias, que foi um dos homens que não viu a morte, mas passei por Enoque, que também foi transladado. Foi um homem também que andou com Deus e não viu a morte. Deus o tomou para si. Aqui nós temos a representação do céu. O terceiro céu é o paraíso, o local das almas dos salvos, aguardando a ressurreição. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao 4. Então, nós temos 3 céus. Esse céu que nós vemos aqui, o céu que nós não vemos, o segundo céu, e o terceiro céu, que seria a habitação de Deus, onde irão os salvos, os remidos do sangue do Cordeiro. Amém? Há pessoas que falam de uma maior quantidade de céus, mas a Bíblia não fala a respeito disso. Tem uns que falam de 10 céus, de 7 céus, mas tem que ter a prova bíblica, tá bom? Bom, falei aqui do inferno, falei aqui do paraíso, do poço do abismo, de Geena, do lago de fogo, representado lá em Apocalipse. O arrebatamento da igreja aqui ainda vai acontecer. Mas irmão, quando vai acontecer? Não sabemos. Mas o que antecede isso pelas Sagradas Escrituras? Praticamente só o anticristo se manifestar e nós subimos. Praticamente é isso que falta. O mundo do jeito que se encontra, a tecnologia do jeito que está, o surgimento das bestas, como dizem, eles mesmos praticamente estão criando uma própria besta, então não falta muita coisa. O anticristo se manifestando, a igreja sobe. Ou seja, falta pouco tempo. Se temos alguém ainda que salvar, tem que ser breve. E permanecemos firmes nesse caminho. Se vai ser hoje, se vai ser esse ano, como muitos dizem, não sei. Eu creio que a nossa geração vai ver. Eu creio. O arrebatamento da igreja acontecendo, também vai acontecer ressurreição, volta da alma dos justos para o corpo, para os corpos para a ressurreição, e a ressurreição dos justos para o encontro com o Senhor nos ares. Ou seja, um piscar de olhos. Só vai ficar roupa no chão e seremos transformados para o corpo glorificado. E iremos de encontro com o Senhor. E na terra o que vai se suceder? O juízo no período da graça, o início da grande tribulação. Teremos o cavalo vermelho, o branco, o preto, o amarelo. O que vai acontecer na terra? Irão aparecer os 144 mil, assinalados, está lá em Apocalipse 7, versículo de 1 ao 8. A grande tribulação, a gente sabe que são 7 anos, 3 anos e meio, que quem estiver aqui será enganado pelo governo do anticristo, como um governo que
aparentemente será de paz e bonança, e depois de 3 anos e meio começa uma perseguição ferrenha aos cristãos, e ao final da grande tribulação teremos a guerra do Armagedon, onde Jesus desce dos altos céus com a sua igreja para guerrear com Israel e destrói todos os seus inimigos. Teremos também na grande tribulação o aparecimento das 2 testemunhas. Eu não vou dizer que vai ser um escape, né? Porque vai ser um período muito difícil, um período de perseguição em que nunca foi imaginado sobre essa terra. Depois que o próprio Jesus, no seu cavalo, desce dos altos céus, e o seu exército junto com ele, junto com a igreja, Satanás é preso. Satanás é preso provisoriamente. O falso profeta é a besta também. E então se inicia o governo milenar. Os 1000 anos de paz e bonança, onde o próprio Jesus é o governador e governa a terra durante esse período. Mas ao final desses 1000 anos, será solto os inimigos de Deus novamente, para que eles tentem de novo o homem. E então se dá uma nova guerra contra o povo de Deus, a guerra de Gog e Magog, que acontecerá no final do milênio. Está lá em Apocalipse 20, versículo de 7 a 9. E ao final do milênio, o que vai acontecer? O próprio Deus também vai derrotar os inimigos de Israel. Os inimigos do seu povo serão derrotados. Só que aí teremos o trono do juízo branco, onde definitivamente os inimigos de Deus serão jogados lá no Geena de uma vez por todas e ficarão lá no sofrimento eterno. No juízo do trono branco, todos se apresentarão diante de Deus, todos. A terra vai dar ouro, o mar vai devolver, e todos nos apresentaremos. Não vai escapar ninguém desse juízo. Então, o tribunal de Cristo, ele vem antes, seria para nós e já estivesse como salvo. Porque no tribunal de Cristo só pode salvo, né? Porque no tribunal de Cristo é onde vai ser mostrado o livro das obras. Então ali só vai um salvo. O tribunal de Cristo é na entrega das coroas. As coroas da vida, Apocalipse 2,10, para quem for fiel até a morte. A coroa da justiça, lá em 2 Timóteo 4,8, amar a vinda de Cristo. A coroa de glória, lá em 1 Pedro 5,4, para quem for fiel, ou será fiel. A coroa incorruptível, está lá em 1 Coríntios 9,25, a coroa do vencedor. Seria os santos ao juízo acerca das obras. Então, tudo que nós realizamos aqui para a obra do Senhor, nós vamos ganhar aquela pedrinha na nossa coroa. Então, haverá esse tribunal de Cristo e iremos para as bodas do Cordeiro. Isso vai acontecer enquanto acontece a grande tribulação aqui na terra. Enquanto muitos estarão em sofrimento, em agonia, em perseguição, estaremos nos altos céus com o nosso Senhor, festejando na mesa com Ele. A Bíblia diz que o veremos face a face. Pois não? Esse é os que dormem no Senhor ou os que foram arrebatados? Aqui diz, logo depois do arrebatamento da igreja, dos ares, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, haverá volta da alma dos justos a seus corpos para a ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia e houve ressurreição de alguns, nesse mesmo tempo haverá a ressurreição. E haverá a ressurreição dos justos para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 14.
Mas veja bem, todos os que morreram com Cristo, onde eles estão? No céu. Eles estão no céu com o Senhor. Todos os que morreram com Jesus estão no céu com o nosso Senhor. E porque diz que muitos falam que dormem no Senhor. O dormir é simbólico. Uns dormem para ressuscitar, outros dormem para a condenação eterna. Já estão no sofrimento. Eles já estão no Hades, em tormentos, porque não aceitaram a palavra de Deus. Se desviaram do caminho. E esse tormento ali, irmãos, para deixar bem claro, é o que as pessoas chamam de purgatório, a expurgar pecado. É uma coisa que eu já escutei isso no trabalho teológico, as pessoas colocam, eles são lá expurgar o pecado para poder ter a salvação. Não. Não existe isso. Tá? Pois não? Mas aqueles que morreram por conhecer a palavra de Deus, irmão, Conheceram a palavra de Deus e aceitaram. Quem conheceu a palavra de Deus e aceitou, se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus no último suspiro, está no céu. Quem não aceitou, quem não se arrependeu, está no Hades, já em sofrimento, aguardando o juízo do trono branco, e irá para onde? Para o Gênesis. eu acabei de perder um irmão agora esses dias. E na última hora que ele estava morrendo, a filha dele é evangélica, chegou perto dele, perguntou: "Pai, se o senhor quer a palavra comigo? O que eu falar, o senhor fala." Ele era muito católico na igreja, na missa. E ele balançava a cabeça que sim. E ela leu o Salmo 91, Salmo 23, e ele ficou para trás. Aceitou Jesus? Aí ela falou: "Se aceita Jesus como seu único Salvador?" Eu falei assim: Está salvo. Há esperança para o ser humano enquanto ele tem vida. A oportunidade é durante a vida. Morreu, gente, segue-se o juízo. Sejam as obras boas ou más, quem vai julgar será o nosso Senhor. Eu creio que no último instante aceitou Jesus, se arrependeu no seu coração, está salvo. Amém? Conforme que a palavra de Deus diz. Depois do juízo no trono branco, essa terra ela passará por uma transformação. Ela será destruída por fogo. Destruição da terra por fogo, lá em 2 Pedro 3, no verso 7 ao 13. Os salvos do milênio para a eternidade. Haverá pessoas que irão se salvar, que estão na terra do milênio, durante os 1000 anos de Cristo, que passaram por aquela tentação de final e não se renderam ali ao maligno. Passaram pela guerra de Gog e Magog. Serão salvos do milênio para a eternidade e habitarão na santa cidade Nova Jerusalém. Deus em tudo e em todos. 1 Coríntios 15, 28, Efésios 2 e 7, 3 e 11. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida? Obrigado. Diga. Tem uma pergunta. Pois não. Que quando for arrebatar, ele vai arrebatar. Sim. Vai se ressuscitar aqueles que estão mortos ou só vão ressuscitar os mortos quando vem o juízo final? Haverá pessoas que ressuscitarão para serem salvos e haverá pessoas que só vão ressuscitar para a segunda morte. Se não há motivo de eu ressuscitar uma pessoa que vai para o Gênesis, que cometeu pecado, se não for para ir para o céu. Então, quando a igreja subir aqui, por que eu vou ressuscitar alguém que não se arrependeu, que não se converteu na palavra, se ele não vai para o céu? Mas é aqueles cristãos que morreram em Cristo. Vai ressuscitar primeiro. Haverá. Então vai ter ressuscitando, porém não vai ser todos que descansam. Não vão ser todos,
descansando, vamos lá, vamos mudar para descansar, amém? Vamos fazer assim, olha, quem vai para o inferno, para o Hades, é uma condenação eterna provisória, não descansa, já está em tormento, amém? Quem foi para o céu, realmente está descansando. O seio de Abraão só mudou de lugar, saiu daqui e foi para o céu, amém? Então, quem subiu para o céu está no paraíso. Esse está descansando, esperando só a hora de ir para as bodas do Cordeiro, já para o céu. Eu estou salvo, eu estou tranquilo. Agora, quem morreu sem Jesus já está no sofrimento. Quem vai ressuscitar aqui é só quem vai para o céu. Quem vai ressuscitar no final aqui é para o juízo final. Aí ele vai passar pelo juízo do trono branco. Se ele está aqui, ele já está errado. Ele só foi para um tormento provisório. Então ele vai ressuscitar no juízo do trono branco para ser julgado, mostrado para ele todas as obras diante dele, vai saber o livro das obras, ele vai ser julgado conforme as suas obras, e como ele não se arrependeu, lago de fogo geendo. Apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. Condenação eterna. O próprio inferno vai ser jogado aqui dentro. Quer dizer que esses aí que vai pro inferno nunca vai. A chance dele foi durante a vida. Tem bastante fundamento a pergunta da irmã, porque veja bem, uma vez que você morreu, não tem segunda chance. A sua segunda e terceira chance é enquanto você tem vida de você se arrepender. Uma vez que Deus te recolheu, acabou seu tempo na terra. Acabou seu tempo com arrependimento. O arrependimento é quando nós estamos vivos. Então, o termo está dormindo em Cristo não é um termo correto. Está dormindo em Cristo é porque ele está descansando salvo. Mas não é o tipo, está dormindo até vir o juízo. Quem dorme em Cristo está salvo. Quem dorme em Cristo está descansando. E quando a igreja for arrebatada, os mortos ressuscitarão primeiro. Eles vão estar lá primeiro que a gente. Quando chegar lá, todos os salvos vão estar lá. A minha avó, que orou muito por mim, vai estar lá primeiro que eu. O meu pai eu já não sei, mas a minha avó vai estar. Então, assim, quem morreu com Cristo está no céu salvo. Quem morreu sem Jesus está no sofrimento eterno, ou no sofrimento provisório, tá? Mas não fica lá guardadinho até o dia do juízo final, esse que já morreu, não vai ter certeza, vai? Vai. Vai? Vai. O inferno é um lugar provisório. Ó, o inferno é um lugar provisório de tormento. A pessoa já começa o sofrimento já no Sheol Hades. Então ela sabe que ela morreu e foi pro inferno. Oi? Ela já sabe que morreu e foi pro inferno. Porque ela está sendo tormentada. Sim. Mas então, sei lá, sou cristão, morri e fui para o paraíso. Eu sei que eu já estou salvo. Ou eu estou descansando até eu for ressuscitado e vou saber que eu vou para o céu. Quando você morrer, você já sabe onde você vai estar. No céu? Eu já Sim. vou saber, morri e estou no paraíso. Você já vai saber. Você vai chegar lá, você vai estar em tormento e vai para o céu. Quando a pessoa morre, vamos lá. A pessoa morreu. Vamos lá. Desceu a sepultura. Tá bom? Abaixo dessa linha branca aqui é a terra. Então eu vou ser colocado embaixo da terra o meu corpo. E a minha alma e o meu espírito. O espírito é a parte de Deus. Amém? Então o meu espírito vai para onde? Se eu aceitei Jesus, se eu fui batizado nas águas, se eu estou no caminho de Cristo, me arrependi dos meus pecados, eu irei para o céu. Junto com Deus lá, e vou aguardar o quê? O início da festa, só esperando ele chegar. Mas quando esse aguardo, o Lázaro, ele estava falando comigo lá no inferno. Ele estava consciente do que ele passou antes, certo? Sim. Então, aí quando chegar lá no paraíso,
vamos lá voltar aqui a rico e Lázaro. No Antigo Testamento, só um minutinho, no Antigo Testamento, o inferno ficava de um lado, o paraíso do outro. E no meio tinha um grande abismo. E lá no fundo, o poço do abismo. Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa do rico. E o rico era muito soberbo. Uma vida regrada, com muito dinheiro, bebida, comida. E Lázaro era um morador de rua. Quando os dois morreram, o rico estava no inferno, já em tormento. Pediu que Lázaro molhasse a pontinha do dedo e molhasse a garganta, porque ele já estava em tormento. E falou também o pai Abraão se podia mandar alguém na terra para avisar os irmãos dele. Ele tinha consciência de tudo que ele fez na terra, de tudo que ele fez Lázaro passar, e pediu: olha, só molha a pontinha do teu dedo na minha garganta que eu estou em tormento. Ele tinha consciência de tudo que ele passou. E Lázaro e Abraão respondeu para ele. Havia proximidade, eles conseguiam se enxergar e gritar ao longe. Mas não há mais essa condição, pois o céu, o paraíso, subiu. Aí tá, a palavra fala que vamos ter as vestes transformadas e vamos receber outros nomes. Ali no paraíso, ele ainda era Lázaro. Quando ele subiu lá para cima, subir ainda no caso, né? Ele ainda não subiu. Ele vai ter as vestes transformadas com um novo nome. Então ele não vai reconhecer o que ele passou no paraíso. Bom, vamos lá. Não é as vestes, é o próprio corpo. Você terá um corpo diferenciado. As vestes que você tem, você já não vai subir com elas, vai ficar aqui. Então o seu corpo será um corpo glorificado, como se fosse o corpo espiritual de um anjo, vamos dizer assim. Um corpo espiritual, um corpo glorificado, que não morre mais, não sofre doença, não tem dor, não tem sofrimento mais. Responde a pergunta? Mais ou menos. É porque eu quero saber que ele vai mudar de corpo e o nome. Ali ele é Lázaro. Quando diz mudança de nome, fala da pedrinha, não é isso? Sim. Então, mas aqui, olha, que há o julgamento das obras. Você só vai ganhar a pedrinha depois do julgamento. Depois que você passar pelo tribunal das obras, as obras vão ser provadas no fogo, não é isso? Que a palavra diz. Então você vai passar pelo julgamento aqui, ouro, prata, pedras preciosas, Cristo, madeira, feno e palha vai ser queimado. E depois nós vamos para as bodas do Cordeiro. Sim. Um outro nome. Aqui você vai receber um novo nome. Tribunal. Mas aí o que vai vir ainda? Então o juízo final. O juízo final é depois do milênio. Então são dois. É um para os justos e um que vão ser condenados. Aqui é para a festa. Aqui é mais para o sofrimento. Por quê? Alguns vão ser salvos aqui, olha. Haverão pessoas aqui no milênio que estarão na terra. Mas nós que somos a igreja, estaremos com Cristo com o corpo glorificado, com um novo nome, e ajudaremos a governar esse mundo durante o milênio. Nós já estamos salvos. Amém? O nosso corpo é incorruptível, não temos pecado, não temos dor, não temos doença, entendeu? Então já estamos no céu. Aqui as pessoas vão passar por sofrimento novamente. Nessa parte aqui do tribunal de Cristo é onde vão ser provadas as obras, colocadas as pedras na coroa, a festa das bodas do Cordeiro, e no final das bodas do Cordeiro termina a grande tribulação, onde Cristo vai descer sobre a terra e nós com ele. Aí a gente não entra no juízo final? Não entramos no juízo porque já estamos com o corpo glorificado, já fomos salvos. Aqui serão as obras, todas E as aonde obras. diz que tudo vão te dobrar. Quando o joelho se dobrará, toda a língua confessará que o Senhor
isso mesmo? No juízo do trono branco? Porque até então a gente já está salvo, né? Sim. Aí Cristo veio, salvou a igreja, nós já fomos, e depois que terminar tudo, a gente então não vai para o juízo de Cristo. Pode fazer a pergunta, irmão? Pode fazer a pergunta? Nós que já estamos ali, já recebemos a nossa coroa, né? As pedrinhas lá bonitinho, já passamos até pelas bolsas do cordeiro. A gente vai para o grande, o juízo grande. Eu vou ler aqui uma parte aqui do livro aqui, para tentar responder melhor aqui a irmã. Vou falar aqui dos juízos, tá? A opinião geral entre o povo é que o mundo será finalmente convertido pela pregação do Evangelho. Fato que fará surgir o milênio, o reinado de 1000 anos com Cristo. Após esse período, os mortos, tanto justos como injustos, e de todas as épocas serão submetidos sumariamente a um julgamento perante o trono de Deus. Em seguida, segundo a sua opinião, o mundo será destruído por fogo. Essa é a opinião geral. Não podemos concordar com essa posição, pois ela carece de fundamento bíblico. A Bíblia fala de 3 tronos ou tribunais de juízo. O tribunal, ou bema, em grego, de Cristo, a realizar-se nas regiões celestiais, 2 Coríntios 5,10. Comparecerão neste julgamento somente os cristãos. Então aqui,
Só cristão vai comparecer. Por quê? Porque aqui é tudo aquilo que eu e você fizemos para a obra do Senhor. Tudo aquilo que nós fizemos em vida e seremos premiados e coroados e colocado uma pedrinha na nossa coroa. E iremos para as bodas do Cordeiro festejar com ele e logo depois desceremos com ele para junto com ele guerrear pelo povo de Israel. Ele vai livrar o povo de Israel, porque na guerra agora Magedon, lá no Apocalipse 19, tentarão destruir Israel e Jesus vai descer no seu cavalo. O trono da glória de Cristo a realizar-se sobre a terra quando ele sentar-se como rei durante o milênio a julgar as nações. Mateus 25, 31 e 32, Lucas 1, 32. Agora julgou um grande trono branco, que é esse que a irmã perguntou, a realizar-se no céu, perante o qual comparecerão todos os mortos ímpios. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. As Escrituras apresentam 7 julgamentos ou fases de julgamento, que tratarão de todas as inteligências do universo, quanto à sua responsabilidade perante Deus, isto é, os vivos e os mortos, anjos e homens. Esses julgamentos são o julgamento dos pecados dos homens, o alto julgamento do cristão, o juízo de Cristo, o juízo das nações, o juízo de Israel, o juízo dos ímpios mortos e o juízo dos anjos. Todo filho de Deus terá que passar por esse tríplice julgamento. 1. Como pecador, Cristo foi julgado em seu lugar na cruz do Calvário. 2. Como filho da família, ele sendo julgado como disciplinado pelo Pai Celestial. E 3. Como servo, será julgado na presença do grande Senhor da Seara, quanto à sua atuação no campo de trabalho, da sua obra. Em todos esses julgamentos, há 5 itens a considerar: as pessoas indicadas, a época de sua realização, o lugar onde realizado, a base do julgamento e o resultado final. Respondido? Ficou alguma dúvida, meus amados? Não? Amém? Eu sei que eu resumi bem aqui o Apocalipse, tá? E pulei bastante de partes, para poder falar de partes mais sucintas e a gente ter a conclusão, e até conseguimos resumir todo o mapa aqui já para vocês, de uma maneira bem tranquila. Graças a Deus conseguimos falar da palavra de Deus. Deixa eu uma pergunta para você responder. Não? Mais alguma pergunta? Bom, amados. Só vai ali mais um pouquinho sobre o rastro da serpente. O rastro da serpente nada mais é que o próprio Lúcifer. Ele era um anjo de Deus perfeito. Deixou o pecado entrar na vida dele. Ele queria ser mais do que Deus. Deus o expulsou. E então ele passou a se chamar Satanás, o chefe das potestades do ar, mais conhecido como diabo. E então ele tentou corromper Adão e Eva, tomando ali a forma da serpente, e o rastro dele se iniciou. E esse rastro vai se findar aqui, na grande tribulação, quando ele vai ser preso, e no final do milênio, onde ele vai ser solto mais um pouquinho de tempo, para tentar os cristãos que estavam aqui sobre a terra, e de vez ele será jogado no lago de fogo, onde ele vai deixar de existir, vai ficar um sofrimento eterno. Amém? Graças a Deus eu agradeço muito a oportunidade dos irmãos, a confiança no trabalho do Senhor aí. Graças a Deus conseguimos concluir, Daniela.